Olá, eu sou Eutímio Carvalho. Obrigado por estar aqui todos os dias nos prestigiando, fortalecendo o nosso canal. Hoje você vai conhecer a história de uma pequena garota que se perdeu no matagal e encontrou algo além da imaginação que iria mudar sua vida a partir daquele momento. Algumas lembranças permanecem vivas em nossas memórias. Nos acompanhará por toda a nossa vida aqui na Terra. Muitas são boas e fazem recordar momentos dos quais temos muitas saudades e até desejo que aconteçam novamente. Porém, outras são traumatizantes e por mais que o tempo passe, elas permanecem nos perturbando, muitas vezes tirando a nossa paz. Meu nome é Roberta Souza, tenho 42 anos de idade e na minha adolescência tive um encontro com uma fera demoníaca. E se hoje estou viva, agradeço a Deus e que com certeza enviou um anjo para me livrar. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai eram bem novos, ainda adolescentes. Quando a minha mãe engravidou, ela estava com 15 anos, o meu pai com 17. Por isso, quem me criou até os 5 anos foram meus avós maternos, Isaías e Raquel. Mas quero ressaltar que meus avós paternos, Luiz e Maria, nunca deixaram faltar nada. Sempre me ajudou financeiramente e principalmente com afeto e carinho. Meus avós maternos e paternos são vizinhos. Ambos moram em seus respectivos sítios, na zona rural do município de Macaúbal, bem pertinho de São José do Rio Preto. Meus pais se conhecem desde criança e quando ficaram adolescentes começaram a namorar às escondidas. Não teve jeito. A minha mãe engravidou e como não tinha condições financeiras nem psicológicas para assumir tamanha responsabilidade, meus avós me criaram. Meu pai e minha mãe continuaram namorando. Depois de 3 anos que eu nasci, eles saíram da nossa cidade e foram morar e trabalhar em São Paulo. Lá nasceram meus 2 irmãos, Pedro e Aloísa. Porém, eu continuei morando com meus avós por mais 2 anos. Quando completei 5 anos, vim embora para São Paulo morar com os meus pais. No mês de dezembro do ano de 1990, nós fomos passar férias na nossa cidade. Como os sítios ficam um ao lado do outro, a gente ficava nas 2 casas sem um lugar fixo. Já no dia 15 daquele mês, em um sábado, no final da tarde, estava acontecendo um churrasco na casa do vô Luiz, para comemorar o aniversário da minha avó Maria. E a parentada toda apareceu nesse dia. Enquanto os adultos comiam e bebiam, as crianças ficavam brincando ali por perto. Meu primo Vinícius, que na época tinha 12 anos, começou a contar histórias sobre monstros e assombrações. Segundo ele, algumas pessoas que moravam na região diziam ter avistado coisas estranhas quando trafegavam à noite por aquelas estradas. Algumas dessas crianças que estavam ouvindo as histórias ficaram morrendo de medo, mas eu não acreditava em nada daquilo e falei que tudo era invenção e que ele era um mentiroso. Como ele não gostou do que eu falei, me desafiou a ir sozinha até um pequeno riacho, que ficava a cerca de 500 metros de distância da casa, mas ainda dentro da área do sítio do meu avô, e pediu que eu trouxesse um pouco de argila como prova que eu fui até lá. No ímpeto, eu aceitei o desafio, falei que eles pudessem esperar e eu voltaria com um pouco de argila. Quando comecei a andar na direção do riacho, senti uma sensação estranha. Pensei em desistir, mas mesmo morrendo de medo, decidi ir até lá e vencer o desafio. Fui andando por uma trilha. Depois de alguns metros, comecei a correr, pois o sol já estava bem baixo e em questão de minutos, tudo ficaria escuro. Porém, enquanto eu corria, tive a sensação que alguém estava me seguindo. Olhei para trás, mas não vi ninguém. Então pensei que deveria ser Vinícius e as outras crianças que estavam me seguindo para ter certeza que eu fui realmente até o riacho.
e por isso eu fiquei mais tranquila e comecei a andar normalmente sem pressa. Continuei caminhando, andando até o riacho. Chegando lá, já estava escuro. Peguei um pouco de argila do barranco e comecei a voltar para casa. Mas como já estava escuro, eu não enxergava direito. Tropecei em alguma coisa e caí de cara no chão. Quando isso aconteceu, eu levantei, mas me vi meio a uma névoa. Continuei andando. Vi um menino seguindo na minha frente. Comecei a chamar por ele, acreditando que fosse meu primo Vinícius. Eu me lembro que eu ficava pedindo para ele me esperar. Porém, ele não me esperava, mas também não distanciou e permanecia cerca de 50 metros na minha frente. Eu o segui, mas o lugar que eu cheguei não foi a casa do meu avô. Era uma espécie de vila abandonada, com as portas das casas fechadas. Não tinha poste de luz e ninguém na rua. Havia apenas um silêncio absoluto. Eu comecei a chorar e pedi ajuda, mas ninguém abriu a porta das casas. O menino que eu segui também havia desaparecido. De repente, uma figura que lembrava uma mulher, porém ela era vermelha e com um par de chifres, surgiu em cima de uma das casas. Quando eu vi aquela coisa, me desesperei. Comecei a correr e bater nas portas das casas, na esperança que alguém pudesse me ajudar. Mas parecia que não havia ninguém ali, além de mim e daquela mulher diabólica. No meio da noite, ela deu um grito bem alto, que parecia uma gargalhada, e depois falou: "Não tem como fugir, ninguém vai te ajudar." Ela começou a me perseguir enquanto eu desesperadamente tentava fugir, porém não encontrava a saída. Eu estava totalmente desorientada entre as vielas daquele lugar. Mas por onde eu andava e tentava me esconder, por onde eu ia, aquela coisa me encontrava. Corri tanto que cansei ao ponto de não aguentar mais ficar em pé. Então senti um impacto. Quando eu olhei, vi próximo a mim a figura que eu pensei ser o meu primo Vinícius. Ele era do tamanho de uma criança, mas não era uma pessoa. Tinha uns pequenos chifres e fedia muito. O rosto parecia esticado para frente, uma coisa bem feia. Fechei os olhos e comecei a chorar. Senti como se algo tivesse me apertando. Quando abri os olhos novamente, a figura que lembrava o menino havia desaparecido. No entanto, quando olhei para cima de uma casa, eu vi outra coisa que parecia uma mulher segurando uma espécie de corda. Percebi que eu estava presa e não podia mais fugir. Aquela corda me causava uma dor insuportável. Parecia que queimava minha pele. Aquele demônio parecia flutuar. Ela deu um salto e desceu lentamente do telhado. Depois que chegou ao solo, começou a andar na minha direção. Andava dando gargalhadas. Era como se eu fosse um troféu ou um prêmio que ela tinha conquistado. Eu apenas chorava. Fechei os olhos para não ver mais aquela coisa. Então, ouvi uma voz dizendo: "Deixe aí, agora você não pode tocá-la." Quando abri os olhos, tinha um homem perto de mim. E aquela coisa esbravejava sem querer me libertar. Então ele pegou algo que parecia ser uma espada e golpeou a corda que me mantinha presa. Em seguida, pegou minha mão e disse: "Venha, você não pode ficar aqui nesse lugar. Vamos voltar para casa. Sua família está preocupada com seu sumiço. Estão todos te procurando." Eu fui com ele e a mulher, que parecia ser um demônio, ficou esbravejando. Porém, ela não teve coragem de enfrentar aquele homem. Eu estava muito cansada e com muita dor. Ele me tocou na ferida e, como um milagre, a dor desapareceu. Em seguida, ele me pegou no colo e pediu para eu fechar os olhos. Fechei. Em questão de segundos, ouvi um latido agudo próximo a mim. Era a voz do meu avô Luiz me chamando. Quando abri os olhos, eu estava sentada com as costas apoiadas em uma árvore e o cachorro do meu avô estava me lambendo. Meu avô então gritou: "Encontrei ela, ela está aqui!" Em seguida, vi luzes das lanternas e vozes de choro. Minha mãe me abraçou e chorou bastante.
mas eu não sabia onde estava e nem que horas eram. Eles me levaram para casa. Quando cheguei lá, descobri que já era quase de manhã. O local que eu fui encontrada era na parte do sítio do meu avô Isaías. Eles falavam que não entendiam pelo fato de ter passado em frente ao local que eu fui encontrada várias vezes naquela noite e não terem me visto. Como eu estava mais calma, minha mãe me perguntou como eu fui parar ali, quase 2 quilômetros de distância. Ela também percebeu que no meu tórax tinha uma marca como se alguma coisa tivesse me apertado e queimado a minha pele. Eu falei tudo como aconteceu, desde o momento que eu saí do sítio até a hora que o homem me levou no colo e quando eu acordei com meu avô me chamando. Depois que eu falei o que aconteceu, minha avó começou a chorar bastante e disse: "Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que te livrou do laço da morte, pois enviou um anjo para te salvar." No outro dia, meu pai me levou até São José para fazer uma consulta médica e os exames estavam todos normais. Apenas uma escoriação na pele que chamou a atenção do médico, pois a queimadura tinha uma forma circular. Continuamos no sítio as férias inteiras, mas durante as noites, as crianças, com medo de algo pior acontecer, só ficavam perto de casa e, graças a Deus, não houve mais nenhum incidente. Depois disso, voltamos várias vezes para Macaúbal, porém eu nunca mais tive coragem de entrar na mata. E mesmo depois de 30 anos, ainda me lembro de cada detalhe daquela noite de terror. Um forte abraço e te encontro aqui no próximo vídeo.